Oi, gente. Eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio, vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Oi, gente. Hoje a gente recebe aqui no podcast SPFW o estilista Luiz Cláudio, criador da marca Apartamento 03. O Luiz Cláudio é mineiro. Aliás, os mineiros estão fazendo a festa aqui no podcast São Paulo Fashion Week. Qualquer hora vão falar que eu estou privilegiando onde eu nasci. Eu também sou mineira, hein? Eu nasci em Belo Horizonte. Mas ele é formado na UFMG, né? Sim. E você começou a se interessar por moda porque você, como vários dos nossos estilistas convidados têm nos contado, que sempre tem um início que começa na família, né? Esse interesse pela costura. Obrigada, Luiz, por estar aqui, compartilhar com a gente um pouco da sua história e das suas ideias. Eu que agradeço o convite e vamos lá. O que é a família? A sua família também costurava? Foi uma coisa que começou lá dentro da família, esse seu interesse por costura e moda? Então, eu sou de uma família de costureiras, são várias costureiras, a partir da minha avó. Quem não era costureira, por exemplo, os homens que entraram na família, porque a maioria eram mulheres, eles passaram a costurar. Quem não costurava roupa, costurava sapato. Então, era uma coisa natural você ter as casas bagunçadas de retalho, e de linha e de máquina de costura, sabe? Pra mim, parecia natural isso. E esse foi o meu primeiro olhar como uma profissão, na verdade. Isso em Belo Horizonte? Isso em Uberlândia. Ah, Uberlândia. A família da minha mãe toda morava em Uberlândia. E com 7 anos, nós fomos morar em Belo Horizonte. E é onde a minha mãe retomou a história da costura. Porque ela tinha parado? Não, ela continuou. Ela fazia em Uberlândia. Porque num momento em Uberlândia, ela montou restaurante. Ela tinha 2 restaurantes. E aí ela foi fazer outras coisas. Foi cozinhar, ela tinha pensão. Então ela recebia muito estudante de medicina. E aí a vida dela ficou muito mais focada nisso, em cuidar de uma casa que recebia pessoas de fora, que vinham para a cidade para estudar ou para fazer prova. Isso antes de 7 anos de idade. Eu só lembro de uma casa grande com vários quartos e muita gente chegando e saindo, sabe? E muita comida. E a gente vivia no meio disso. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E mais algumas tias que vieram ajudar. Chegou num ponto que a mãe vendeu tudo isso, meu pai foi para Belo Horizonte trabalhar, ela sozinha em Uberlândia, ela acabou indo atrás dele. E aí a gente mudou para Belo Horizonte. E aí ela voltou a costurar. Então, quando chegou a Belo Horizonte, a gente percebeu que a cidade era muito maior do que Uberlândia. Quer dizer, eles perceberam. E minha mãe precisou retomar as coisas porque ela precisava ajudar em casa. E aí ela voltou a costurar. Ela foi fazendo clientes, a coisa foi aumentando. E chegou um momento em que a gente ia pra escola e voltava e não tinha mais o que fazer. A gente morava de aluguel e tal. E mãe acabou ensinando a gente a fazer esses acabamentos, que era pregar botão, fazer barra, chulear, né? Que era fazer o acabamento interno das roupas. E eu entendi nesse momento que eu tinha jeito para aquilo e que eu podia, se nada desse certo, eu podia ganhar dinheiro com aquela profissão. Mas você gostava? Gostava. Eu sempre gostei, na verdade. Mesmo criança em Uberlândia, na casa das tias, pilhas e pilhas de revista Manequim, que ela tirava os moldes e fazia para os clientes dela e tal. Então, assim, na casa da tia Santa, eu roubava muito retalho, sabe? E ficava brincando de tentar fazer alguma coisa a partir daquilo. E, claro, era coisa de criança mesmo, mas eu tinha alguma coisa que me puxava naquilo ali. E sua mãe costurava de tudo? Costurava de tudo, mas ela tinha até clientes homens, mas eu acho que ela preferia mulher, sabe? Mas ela costurava de tudo. E ela criava ou ela vinha alguém com tecido e um pedido para A pessoa vinha com tecido e sempre havia foto de revista ou modelo da novela, né? Eu acho que era mais isso. Mas tinha muito, como minha tia Santinha, tinha muita revista Manequim. Era da onde vinham os moldes. Mas a minha mãe também aprendeu a costurar muito cedo. Então ela tinha muita noção de proporção. E quando você vai costurar esse especial, né, do cliente na sua casa, é muito diferente de fazer uma roupa padronizada, porque cada molde é um molde, você joga tudo fora e começa tudo de novo, com cada cliente que entra. Sob medida, né? Eram sob medida. É o princípio da alta costura, inclusive, né? Sob medida. Era um trabalho muito lindo. Assim. E que se fazia bastante antes, né? Esse trabalho as pessoas a roupa não tinha o preço que tem hoje, né? Não era feito do jeito que é feito hoje. Sei lá, uma parcela da população tinha que mandar fazer. Era assim que tinha que ser feito.
E claro que a gente também, quando a minha mãe fazia alguma coisa para mim e pro meu irmão, era sempre no final do ano. Era o presente de Natal da gente. Sei. Então, assim, nós não éramos as crianças ou os adolescentes mais bem vestidos, porque nunca sobrava tempo pra gente. Como é que daí você foi você fez faculdade de moda na UFMG? Sim. E isso porque você já, com essa convivência com a sua mãe, com a sua avó, com as suas tias, isso te levou a isso que você falou. Eu vi que tinha um jeito, que era alguma coisa que eu podia me dedicar, e daí você resolveu realmente fazer uma formação em moda. Então, a história da UFMG apareceu tão lá na frente, tão mais tarde, né? Eu podia ter estudado bem mais cedo. Eu acho que eu fui não desistindo, as coisas foram ficando mais complicadas. O primeiro emprego que me apareceu era de serviços gerais, porque num certo momento a minha mãe costurava e de repente ela começou a trabalhar num restaurante à noite também. E então a gente via ela muito pouco. Minha mãe resolveu, né, vender tudo que ela tinha, porque a gente morava de aluguel, vender tudo, inclusive os móveis da casa, para comprar um lote. E aí a gente comprou isso, quer dizer, ela comprou esse lote e começou a construir essa casa, que é a casa que ela mora, inclusive, até hoje. Foi nesse momento em que eu precisei sair para a rua para trabalhar. Para ajudar em casa. Então, meu primeiro emprego eu tinha 16 anos, foi de serviços gerais. É que eu sempre tive um jeito fácil para desenho. Essa era uma empresa de cozinhas industriais, era projetos de cozinhas industriais e vendia os equipamentos. Então, na hora do almoço, eu ficava no telefone fixo. Atendendo as ligações, porque todo mundo estava na hora do almoço. E a garota que fazia os projetos era uma mulher, chama Vilma. Ela sempre ficava na hora do almoço porque estava sempre apertada de trabalho. E ela me viu desenhando na mesa de telefonista. Desenhando já uma roupa? Desenhando, brincando de desenhar, brincando de fazer croquis, brincando de... E aí ela foi e me chamou se eu conseguia fazer alguma coisa. E eu falei, eu acho que consigo. E aí ela começou a me ensinar algumas coisas na hora do almoço. Mas aí na área de cozinhas planejadas? Na área de cozinhas planejadas. E aí foi quando o gerente me pôs para ser assistente dela. Mas desde que eu arrumasse alguém para ficar no meu lugar. Aí eu peguei meu irmão. Seu irmão era mais novo ou mais velho? Ele é um ano mais novo. Então isso foi, sei lá, 4 meses de trabalho, eu já tinha mudado para a sala da projetista, sabe? Eu sempre gosto de contar isso porque isso é o que eu falo de chances, assim, de pessoas te verem e te dar oportunidade, sabe? Porque eu poderia ter ficado um bom tempo, ou talvez o resto da vida, ou sei lá até quando, fazendo serviços gerais. Sim. E é um trabalho tão pesado que eu acho, assim, quando eu vejo pessoas que fazem trabalho pesado e depois, no fim do dia, ainda vai para a faculdade, ainda vai para a escola... Puxado. É muito puxado. Então, isso foi uma oportunidade para mim, foi uma oportunidade para voltar a estudar, foi uma oportunidade para começar a pensar em outras coisas. E aí, fazendo esse trabalho, que não era o que eu queria para minha vida, isso eu tinha certeza, que não era não era projeto de cozinha industrial. Mas você podia ter ido para arquitetura. Poderia. Mas eu voltei a sonhar com moda de novo. E aí foi quando eu comecei a sonhar com a UFMG novamente. Até porque era na Antônio Carlos, então era caminho da UFMG. Então eu via o ônibus passando e falava, um dia eu ainda vou estudar. Então acho que era meio isso. Quer dizer, você já tinha mais ou menos decidido isso, então, porque realmente você podia ter ido para outro caminho. A moda já tinha, a costura já tinha te pego de alguma forma, né? Sim, mas, Graça, eu sempre acho que quando a costura apareceu para mim, apareceu muito mais como uma profissão. Eu até repito isso de vez em quando, até falei hoje pela manhã isso. Eu acho que eu tinha consciência de que se nada desse certo, eu podia ganhar a vida costurando. Porque eu já tinha aprendido, minha mãe me ensinou tudo e tudo que e a forma como ela ensinou era isso. Tá errado, tá torto, desmancha, faz de novo. Até você fazer direitinho. E quando você aprender esse caminho, você consegue as outras coisas. Treinamento intensivo, né? De aperfeiçoar e tudo mais. Quer dizer, isso acabou determinando mesmo, né? O teu caminho de vida, né? E aí, sonhar com a FMG, sabendo que eu podia costurar, parecia um pouco mais fácil, sabe? Mas também existia a coisa da grana, existia a coisa da distância, existia a coisa do salário que era pouco, existiam todas as coisas. E você fez faculdade trabalhando? Você continuou trabalhando e fazendo faculdade ou não? Fiz. Eu saí da cozinha industrial e fui para cozinha doméstica. Sabe? Como assim? Porque eu comecei a fazer cozinha residencial.
Eu achava mais bonito do que a cozinha industrial, sabe? Mas o que é fazer cozinha? Você ia lá residencial? Não, eu de repente apareceu em um outro emprego numa outra loja que era linda no bairro de Lourdes e fazia projeto de armários, sabe? Residenciais. Eu achava aquilo mais bonito do que a industrial que eu fazia. E pulei pra lá. E aí, é claro, melhorou a história de salário, melhorou a história de chegar e de voltar pra casa. O tempo também ficou melhor. E aí foi quando eu fui me inscrever pra Federal. E o curso era um curso de moda? Era um curso técnico. Na época, a Federal não tinha o curso superior. Era um curso técnico, durava 2 anos. Isso foi em 88. Curso técnico dava ênfase em fazer o produto e máquina. Era como se fosse um curso. Era como se fosse o curso superior, só que muito mais reduzido o tempo, sabe? Muito mais diluído. E dali, como é que você foi construindo o teu estilo, o teu repertório? Você ficou esses 2 anos, você continuava trabalhando e estudando, e quando é que você começou a trabalhar com moda quando? Então, e aí eu fiquei desempregado assim que eu fui para a Federal. E aí eu continuei na escola, indo para a faculdade e tal. Às vezes não havia dinheiro para passagem e tal, mas eu dava um jeito, ia. E com 6 meses apareceu aquele concurso Smirnoff Fashion. E o Henderson, que era o secretário do curso, sempre me chamava, todo dia que eu chegava para aula, me chamava: Luiz, a gente precisa dar um jeito, você tem que colocar o curso em dia. Senão vou te proibir de assistir aula. E eu já estava devendo vários meses. E aí, quando o concurso apareceu, a primeira coisa que eu vi era assim: 6 mil libras de prêmio. Eu falei, preciso ganhar esse concurso. E aí foi isso. Eu foquei no concurso para pagar a faculdade. Acabei ganhando ele. Acabei ficando entre os 10 finalistas do Brasil. E fui representar o Brasil em Hong Kong. Isso foi quando? 99. E você... Mas a Federal não é gratuita? Não, esse curso não era. O técnico não era. Esse era o grande problema. Eu nem sabia que podia dentro naquela da Federal época, não. ter cursos pagos. Tinha esse bracinho lá da Belas Artes, que era o curso de moda. E é o primeiro curso de moda do Brasil, sabia? É mesmo? E aí você fez o concurso, passou, foi finalista, ganhou o concurso? Entrei entre os 10 escolhidos da final nacional, que foi em Salvador, e na final nacional ganhei e fui para Hong Kong representar o Brasil. E lá eu fiquei em 3º lugar. Aí quando eu voltei, eu ganhei a bolsa de estudo na faculdade. Então, assim, toda a preocupação minha em ganhar um concurso era ter a grana para pagar mesmo, colocar em ordem a faculdade e conseguir chegar até o final, sabe? E você tinha que criar o quê? Um look ou uma coleção? Era um look. Um look. Era. E depois tinha que executar. Bom, a execução era tranquilo para você. Eu acho que talvez isso tenha me dado mais segurança naquela época. A partir do Smirnoff, apareci em vários lugares, muita gente ficou sabendo do Luiz Cláudio e tal, e aí recebi vários convites e resolvi aceitar um para fazer uma coleção. E aí, a partir disso, nunca mais parei. Quando você diz aceitei um para fazer uma coleção, que é uma marca? Era uma marca, era a segunda marca da IBZ. Quem fazia IBZ na época era a Sonia Lessa, e eles queriam criar uma segunda marca, que chamava Sound. Aí, esse garoto tem talento, me ligaram, me chamaram para... E aí, você consegue fazer uma coleção? Consigo. Você era bem seguro, né? Não tinha dúvida. Eu tinha que abraçar a história, claro, não tinha jeito. E achava que era uma boa oportunidade mesmo de entrar pro mercado e de correr atrás, se eu não soubesse, eu perguntava, sabe? A história era muito em cima disso, eu foquei muito nisso. Eu vou pegar, porque se eu não pegar, o outro vai pegar e eu acho que é uma boa chance. E como era assim? Porque você, no concurso, você já sentia um começo, um embrião do que você viria a fazer depois? Como tua mão? Não. Acredita que não? Jura? Você olha para trás e fala, você renega, fala, não quero esse look. Então, até hoje me perguntam, eu não sei explicar muito bem como é o meu direcionamento, como eu começo, eu acho que é tudo de uma forma muito orgânica. Pode parecer planejado, mas nunca foi. Eu vou olhando para as coisas e aceitando as coisas que eu acho que são interessantes para mim, ou coisas que me interessam, ou talvez o projeto não me interesse, mas a pessoa me interesse. Talvez seja isso. E aí as coisas vão dando certo, e aquilo vai criando outros laços e a gente vai caminhando. Eu acho que é meio que assim. Tem coisas que me interessam muito, mas tem coisas que não me interessam. Tem coisas que eu não... Mas aí quando você sai de
Você sai do concurso, que é uma coisa que você tinha muito na sua mente, um objetivo claro, que era eu vou ganhar esse concurso, eu vou participar porque eu vou pagar a faculdade com isso. Você atingiu esse objetivo e aí você recebe o primeiro convite para fazer uma coleção de uma marca que ainda estava nascendo, né? Que você tinha que criar ainda o conceito, é isso? Dessa marca? Como é que foi esse primeiro desafio de criar uma coleção? Porque aí já é um trabalho maior do que só um look. É um trabalho maior. Quando eu vi muito a IBZ, que é a mãe, que seria a marca mãe, e teoricamente eu tinha que criar a marca filha. E aí eu fiquei imaginando o que seria aquela mulher um pouco mais jovem. E eu fui muito por esse caminho, atrás de pesquisar o que, porque a IBZ era uma marca muito conhecida, muito forte em Belo Horizonte, inclusive nacionalmente, porque vendia nacionalmente. E em Minas, todo mundo se falava muito sobre a marca. Era uma marca muito chique, de uma mulher muito poderosa. E eu fui atrás da história dela, de onde ela começou, como ela começou. E eu fui resgatar algumas coisas que eram do passado, trazendo para aquele momento para uma menina mais jovem. E acho que foi muito lindo, assim, foi muito certo. A venda foi muito boa. Também a gente tá falando de um outro momento, né? A gente não tinha internet, não tinha N coisas. Isso é começo de 2000 já, ou fim? 2001. Talvez era inverno 2001. E aí você ficou quanto tempo? Eu fiz lá 4 coleções. E depois a gente... 2 anos. 2 anos. E depois elas eram 2 irmãs, elas queriam acabar com a marca filha e focar na marca mãe. E aí eu acabei fazendo a marca mãe no último ano dela. No último ano da marca. Depois fechou. Depois fechou, porque elas queriam fazer outra coisa. Acontece também, né? Tem uma hora que... E aí com essa experiência te deu o quê? Uma experiência de como é que funcionava o mercado, como você tinha que criar os tempos de coleção e tudo mais? Porque na faculdade é tudo muito rápido, né? Tudo muito teórico, na verdade. E quando você vai para a fábrica, quando você vai para o dia a dia, é outra história. Eu acho que estar dentro de uma fábrica e aproveitar tudo que ela pode te oferecer... Eu acho que a melhor riqueza que um estilista, um assistente pode adquirir, sabe? Então, quando eu estava lá dentro, principalmente por eu saber costurar, então assim, eu sabia muito bem o que eu queria ou como eu queria. Então eu ficava muito dentro da produção. Eu via as pessoas fazendo as coisas, eu participei de todos os detalhes, inclusive porque como era a minha primeira coleção e era uma puta chance, eu queria cuidar daquilo com muito carinho, sabe? Então era como se fosse meu filho mesmo, né? Então eu ficava do lado das costureiras, do lado das bordadeiras, do lado... eu ia nas estamparias, eu fazia aquilo tudo com muito mais cuidado mesmo. E eu aproveitei tudo, assim, aprendi muito sobre tempo da moda, como funcionava naquele momento mesmo. Os processos todos, né? São vários processos, as pessoas não têm muito conhecimento, mas sim, não é só o desenho e depois a costureira senta e constrói a roupa, né? Não é bem assim. Você modela? Modelo pouco. Eu queria ter aprendido mais, assim, sabe? Eu queria ter ficado mais tempo estudando alfaiataria, que eu acho que é uma coisa que é incrível, é cheio de segredos, sabe? Mas hoje a gente não consegue mais, né? É tanta coisa para fazer que não dá para parar. Dali dessa primeira experiência, você já saiu para criar sua marca? Não. Não, depois disso vieram várias marcas. Eu trabalhei, sei lá, para umas 8, 9, 10 marcas em Belo Horizonte. Houve um momento... Aí eu já estava morando no Santo Antônio e a gente morava num apartamento que era o 03. E aí eu comecei a fazer... Na verdade, tinha uma amiga, me apresentaram uma amiga que fazia um bazar todo final de ano. E aí todo mundo trazia alguma coisa e vendia. Falava, a gente pode ganhar um dinheirinho, vamos fazer umas roupas e tal. E aí a gente foi para esse bazar. E a gente vendeu, sabe, assim, muita coisa. A gente, quando eu falo, eu e meu marido, né? E aí as pessoas começaram a querer cada vez mais roupa. E eu comecei a fazer roupa dentro de casa mesmo. E aí... Por isso que vem a história do nome Apartamento 03. Que era no seu apartamento, que o número era 3. E aí você já começou a costurar ali, fazer roupas avulsas, no final de semana, peças avulsas, não era uma coleção, é isso? Saia, vestido, blusa, casaco. E aí você começa a construir esse teu universo, o teu estilo próprio a partir daí? Ou você acha que ainda demora um pouco? Não, eu acho que a partir daí eu já começo a entender muito bem o que eu gosto, sabe? E foi nesse momento em que eu trabalhava, e nesse momento eu trabalhava com muita gente. E aí houve uma época que eu fazia 4 marcas e as 4 estavam no mesmo showroom, então eu não podia errar.
não tinha como errar, não podia fazer nada parecido uma para outra, porque os proprietários estavam um de olho no outro, sabe assim? Super desafio, né? Se dá melhor a coleção do outro. E todo mundo precisava vender e tal. E assim, esse momento era o momento de trabalhar, ganhar dinheiro para poder jogar tudo em Apartamento 03, apostar em Apartamento 03. E foi aí que eu comecei, que eu resolvi que a gente devia ter um lugar mesmo, assim, alugar um lugar, chamar uma costureira, chamar um modelista e começar toda a nossa história. Quanto tempo entre esse momento de trabalhar em outras marcas e você começar mesmo a chamar a costureira, a modelista e começar mesmo o Apartamento 03? Uns 5 anos, mais ou menos. Mas eu fiquei muito tempo ainda fazendo apartamento e trabalhando para as outras pessoas. E aí eu trabalhava em apartamento, eu ia para minha fábrica à noite. Vou passar o sábado e o domingo. Puxado. Foi muito puxado, mas eu também era muito mais jovem. Né? Até parece, ele é super jovem. Mas você usava alguma estrutura dessas empresas que você trabalhava? Não, às vezes eu comprava tecido pela CNPJ do meu patrão, da minha patroa, pode ser isso. Mas não, na verdade a gente tinha uma estrutura meio próxima. E era própria, era um ateliê pequeno mesmo, sabe? Era uma estrutura bem pequenininha para atender uma coleção pequena e fazer a venda de atacado. Começou no bazar fazendo varejo, né? E depois você já começou a ir para o atacado. E me fala um pouco do teu processo criativo. Você falou que você é um pouco o que te interessa, você vai somando essas ideias, essas inspirações e uma hora sai uma coisa. Como é que é esse processo? Eu não consigo, por exemplo, começar um projeto ou a coleção sem ter a matéria-prima. Eu primeiro preciso ter matéria-prima. Eu acho que isso vem dessa história de ter visto mãe costurando, então ela tinha um tecido, aí ela dobrava, ela cortava, ela, sabe? Sentia o tecido, né? Eu acho que tem a ver com isso, talvez. Na escola, por exemplo, eu via que todo mundo já fazia o projeto, não sei o quê. Eu primeiro tinha que ir atrás da matéria-prima para começar a pensar o que eu posso fazer com aquilo. Desde a escola você Desde a escola. Eu não conseguia mudar esse processo e até hoje eu não consigo mudar, assim, é uma dificuldade do meu tempo, inclusive é isso, assim, porque as pessoas precisam me mandar o que eu comprei, o que eu escolhi, eu preciso receber, pegar para poder começar a fazer. E você faz isso como? Vem o fornecedor, te apresenta tudo que ele tem e você ali faz as tuas seleção? Faço minhas escolhas. Ou você acha tecidos especiais em algum lugar? Eu até já tentei fazer isso, mas assim, aí quando você faz uma venda muito... Você não consegue mais atender. Aí já tá sendo uma coisa complicada nos dias de hoje, você conseguir atender todos os clientes e vender e você ainda perder venda, né? Então eu preciso ter segurança de quem eu tô comprando. Você se fecha ali dentro de alguns tecidos, de alguma propriedade que você busca, ou você está aberto para experimentar qualquer tecido? Porque já que você é movido pela matéria-prima, eu fico imaginando que matéria-prima que te mobiliza para criar, entendeu? De vez em quando eu compro uns tecidos meio loucos, assim, eu fico pensando, gente, por que eu comprei aquilo? Mas eu sempre tenho um resultado para aquilo, eu sempre faço alguma coisa com a matéria-prima e que ela muda completamente qual seria a função dela original e coloco ela em outro lugar. Acho que isso é um dos resultados, um dos objetivos de trabalhar sempre com a matéria-prima, a partir da matéria-prima. Porque quando a gente começa do desenho, eu não sei, eu tentei fazer esse caminho algumas vezes e eu não dei conta, assim, eu não consigo pensar em tal casaco se eu não sei mais para que caminho eu vou levar ele, porque eu não tenho o tecido na mão, sabe? Mas eu faço uns experimentos que são muito loucos, assim, e que tem um resultado bem legal. Tipo o quê? Assim, conta um. Tipo roupa, malha. E que eu já cheguei na fábrica e falava que eu queria fazer um casaco com aquilo e as meninas achavam que era doideira, que aquilo não ia dar para costurar, que aquilo não tinha como, e aí a gente fez vários testes até conseguir coinizar, a chegar um momento em que aquilo virar um plano e conseguir fazer uma estrutura de casaco. E você olhar e você achar que é um crepe, e na verdade era uma malha que podia ser feito um maiô, por exemplo. Eu já fiz isso. Claro que demanda um puta trabalho, sabe? De tempo, de experiência, de experimentação, de perder um pouco também.
mas é um exercício muito mais gostoso, eu acho. Entender o comportamento do tecido. Do tecido, né? Entrar em relação com o tecido. E como vai ser a vida dele depois também, né? Na casa do cliente, como ela vai manter aquilo, como ela vai lavar, como ela vai cuidar. Você sempre teve essa preocupação? Sim. De como é que é? Eu acho que a roupa que vai para o cliente, ela tem que ter uma segurança minha do que eu estou vendendo, do que eu estou oferecendo para ela. E você acha que esse é um diferencial da tua marca? A matéria-prima? Porque no final das contas o produto final é diferente mesmo, né? Já que você parte da matéria-prima e dessas experimentações. Penso que sim. Assim, tem uma coisa que me adoece, é o acabamento da roupa. Talvez o cliente se apaixone muito por isso, de vestir a roupa e saber que ela é muito bem acabada, que ela tem uma boa modelagem, que ela vista de um jeito confortável, sem ser aquela coisa que fica te pegando, que fica te marcando, sabe? Que tem um respeito de espaço entre o corpo e a roupa, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que a modelagem que te dá. E trabalhar com bons modelistas e ter uma boa percepção disso, acho que isso acaba imprimindo numa roupa que as pessoas entendem, que as pessoas percebem quando elas provam na loja. E aí tem dois aspectos. Você, por ter tido toda essa experiência em casa e você mesmo com a costura desde cedo e com os acabamentos e uma mãe rigorosa, né, que fazia você desmanchar quando não estava perfeito, você acha que hoje a mão de obra, né, as costureiras, modelistas, piloteiras, você acha que essa é uma mão de obra que está acompanhando essa necessidade? Ou a gente fez um podcast só com costureiras aqui falando sobre a questão das costureiras, até convidamos o Wilson Ranieri, que tem muito esse trabalho da modelagem, ele é encantado com essa coisa da costura também. E uma das coisas que a gente percebe é um pouco de falta de interesse das novas gerações de quererem costurar, né? Partir para a costura. E das que estão há mais tempo, muitas vezes também não querem se aperfeiçoar e ser modelistas, passar para modelagem. Então, como é que você vê essa coisa da mão de obra? Já que no teu trabalho, além de você ter muito conhecimento sobre isso e ser exigente, você traz isso como uma força da marca, né? Esse acabamento e a boa costura. Então, eu tenho algumas meninas que só costuram pra gente. Elas não conseguem costurar pra mais ninguém, porque elas entenderam qual que é o nosso processo. E elas gostam daquilo, sabe? Elas gostam daquele tempo. É difícil você levar isso pro custo final, porque também tem, do lado oposto, tem muita gente oferecendo muita roupa com outro valor, mas com essa outra mão de obra, sabe? E tem algumas costureiras que vão lá no ateliê, que vão lá na fábrica e que querem costurar pra gente e a gente não consegue, porque ela não consegue atender aquela qualidade que as meninas pedem, que a gente pede lá dentro. Teria que capacitar mais. A gente precisa de um pouco mais de tempo. Porque é muita gente que está trabalhando para fazer cada vez uma quantidade maior. Porque se ela ganha um X tal peça e na conta dela ela precisa fechar o mês com tanto X para pagar, né, as contas, ela precisa costurar cada vez mais rápido. Então, eu acho que a gente tem uma desvalorização grande aí dessa mão de obra. A gente está perdendo por isso. É de dar medo o que pode acontecer mais à frente, se a gente não conseguir adequar essa história, que é conseguir pagar esses profissionais de um jeito que seja honesto mesmo. Justo, para que as filhas delas ou os filhos delas vejam possam ver e falar assim, eu posso ser costureiro, pode ser uma boa profissão, é uma boa profissão. Modelagem é outra coisa que é impressionante, assim, se você perde um modelista, sei lá, há pouco tempo tive uma costureira que foi embora para Portugal, porque a irmã dela mora em Portugal. Para colocar uma outra costureira no lugar dela é uma coisa... Aí as minhas modelistas, eu tenho duas hoje, elas ficam entre elas conversando assim, a gente podia ir embora para Paris, a gente podia ir embora para Portugal. Se eu perco isso, é difícil conseguir outra pessoa para o lugar. Não é difícil não só pelo estilo, mas é pela qualidade mesmo. Pessoas de qualidade que queiram fazer e que gostam do que fazem, é complicado hoje. E você acha que isso é porque a gente tem condições, enfim, salariais baixas? Elas não veem vantagem em atuar nessa área? Eu acho, com certeza. E tem muitas empresas mesmo produzindo muita roupa. A gente tem muita roupa no mercado. E produzindo de qualquer jeito. E produzindo de qualquer jeito. Então, ninguém quer uma profissão onde você tem que morrer de trabalhar e no final do dia ganhar
É difícil isso mesmo. Então você vai por outros caminhos. Não sei qual que é a mudança para isso, mas pelo menos assim, dentro do universo de apartamento, eu tento muito defender as pessoas que trabalham comigo, sabe? Todas as pessoas, porque eu acho que a gente precisa delas e... Senão, como que eu vou produzir roupa daqui a pouco? Acho que o fato de você ter vivido nesse ambiente, ter o conhecimento do que é o tempo que leva, acho que você também tem o valor disso, né? Na questão do profissional, né? Quando você contrata e tudo mais. Agora, a marca Apartamento 03, você diria que ela... qual é o estilo dela? Ela atende a que tipo de... Você pensa em para quem você está criando? Que mulher é essa? Eu não consigo dar idade para ela, porque eu já vesti tantas mulheres. Eu acho que é uma mulher inteligente que sabe fazer escolhas. Eu acho que ela não compra roupa de qualquer marca, ó, só pela graça da marca, sabe? Eu até ouvi alguém comentar sobre isso, que assim, tem umas mulheres que elas querem a roupa, elas não estão atrás da marca, sabe? Então eu acho que apartamento é isso, assim. Ela até tem apartamento e ela não sabe que ela tem, sabe? Porque ela apaixonou pela roupa, ela apaixonou por isso, por vestir a roupa e se sentiu bem com ela no corpo, vestiu bem o acabamento. Quer dizer, se a gente entrar e não tiver etiqueta, é uma roupa que vai chamar atenção, eu vou querer vestir para ver. É instigante. Tem alguma coisa ali que faz com que elas gostem, assim, que elas... Eu também acho que é uma mulher moderna mesmo, uma mulher que olha para frente, não é uma mulher que quer uma roupa com uma cara rápida, sabe? Com os desejos rápidos da moda que a gente vai vendo, assim, o último trend. Não é isso. Acho que apartamento não é isso. É mais atemporal. E é uma peça que daqui a alguns anos eu pego de novo, uso. Eu tenho clientes que têm, sei lá, 10 anos roupa minha. Eu tenho clientes que a filha usa a roupa da mãe, hoje. A gente esteve em Maceió, juntos, num evento do Sebrae, e você trazia ali uma coleção que você tinha desfilado no São Paulo Fashion e que trazia muita cor. Sim. E que tinha sido um pouco um novo caminho, uma surpresa, né? Você trazia aquilo como um desejo que você teve de trazer mais cor. Era medo da cor, né? Que era meio que o tema da coleção. Essa coisa apareceu na minha frente porque eu gosto muito de preto. Eu acho todo mundo lindo de preto. Aí nós estamos de preto, aliás. Quando eu começo a trabalhar, para mim é um papel branco. Não, para mim é um papel preto, é dali que eu vou começar a fazer todas as coisas. Então me veio isso de querer falar de um outro jeito, de mostrar outras cores. E foi uma coleção importante, porque foi a primeira vez que eu estava falando de cor, mas de uma forma simbólica. Mas eu queria falar de outras coisas também, que foi a primeira vez que eu liguei. Dani, você acha que a gente consegue 30 meninas modelos negras? E aí ele, claro. Eu falei, gente, mas toda vez eu peço, não tem, não consegue, não se consegue, não sei o quê, a gente não consegue fechar um casting todo negro e tal. Eu sabia que uma pessoa já tinha feito isso, que foi o Walter Rodrigues, há alguns anos atrás. Sim. Quando eu vi aquilo, eu falei, um dia eu vou fazer isso. Porque eu achei aquilo muito lindo, eu achei aquilo muito forte. E, sei lá, as pessoas acho que elas nem enxergaram aquilo direito. Mas nesse momento que eu tava saindo do preto e eu queria fazer uma coleção toda colorida e era verão e eu podia usar de tudo, eu falei assim, agora é a hora de eu ter um cast todo negro. Acho que é a hora de eu me ver na passarela, coisa que eu não via, que eu nunca vi direito, né, na verdade. E aí, essa foi uma coleção muito importante mesmo. Você acha que isso está mudando, essa questão racial, essa questão... Eu acho que está mudando... Primeiro geral, depois na moda, especificamente. Eu acho que está mudando porque geral está mudando, né? Sim, porque em geral está mudando em outras coisas e a moda vai ter que se adaptar a isso. Teve, né? Mas é muito engraçado, assim, porque eu sou apaixonado com moda, eu tenho revistas muito antigas que de vez em quando eu tenho que ficar jogando fora. Mas eu me lembro de poucas revistas em que você tem uma capa de uma mulher negra. Poucas. E aí é muito, muito engraçado, porque você estando no Brasil, o número de negros que a gente tem, e a gente não tem essa representação. 54% da população. É muito. Para você abrir a revista todos os meses e você abrir uma revista inteira, não tem uma pessoa negra, sabe? Então isso é muito... E aí eu acho que outras áreas foram mudando, porque também a internet deu voz, né? Que eu acho que foi isso que aconteceu. E a gente foi obrigado a começar a falar disso. É legal você ter essa imagem
Eu brigo por essa imagem, eu faço disso, mas eu também acho que é importante a gente mudar o outro pensamento, que é, não adianta eu ter na minha campanha uma mulher negra e dentro da minha empresa não tem nenhuma pessoa negra, a não ser a menina que serve café. Então, essa representatividade tem que estar em todos os níveis. Tem que estar em todos os níveis. A gente tem que brigar por isso. Saber que as possibilidades precisam ser para todos. E a imagem é importante para lembrar a gente, na verdade, eu penso. Sim, para se ver representado, né? Se um país... Você vê que é possível, que é capaz. Para mim também foi difícil. Eu nunca ia imaginar que eu achava que eu podia ganhar a vida costurando, não sendo estilista. Como que você... Até quando eu era criança brincavam, ele desenha bem, ela parece Clodovil. Aí eram duas coisas teoricamente ruins, né? Que é um menino gay. A associação era a associação é essa. Era um menino gay. Mas eu não ia poder parecer o Clodovil, porque o Clodovil não é parecido comigo. E quem parecia comigo? Aí quando você liga a televisão, nessa época, tô lembrando de uma época. Aí a única coisa que tinha na televisão é a Escravizaura. Aí a única pessoa que aparecia com você eram os atores extra, que faziam um fundo para novela de uma história meio... então não tinha como ser Clodovil, era impossível aquilo. Você busca referências, né, para se inspirar e você não acha, né? Mas isso foi uma barreira para você? Você sentiu isso como algo que... Você fala que eu me via como costureiro, mas não como estilista. Isso foi uma barreira para você optar por ser um estilista? Não, porque, na verdade, eu nunca... Eu acho que eu sempre fui muito gentil com as pessoas, é isso. Eu também tenho falado muito essa palavra, assim. Eu sou muito gentil em momentos em que as pessoas são muito rudes ou são muito, sabe? E aí eu acabo ganhando as pessoas por isso. Então eu acabo atravessando algumas portas por essa função mesmo. Quando eu quis ser estilista, eu coloquei isso pra mim, eu ia. Havia lugares que você tem medo de entrar, ou você tem cuidado de entrar. Eu simplesmente não enxergava isso. Eu via a pessoa me tratando mal, eu via a coisa acontecendo e eu passava por cima disso, eu ia. E eu sempre fazia isso com delicadeza, é isso. Quando você fala de tratando mal, é com racismo? É. Porque enfrentou muito. Você fazendo moda, estudando moda, você vai ter que frequentar alguns ambientes que não tem pessoas parecidas com você. Então, automaticamente te confundem com outras coisas, com outras pessoas, sabe assim? E aí, para você sinalizar que você é um estudante de moda ou que você é um estilista, sabe? Pra você entrar numa loja de tecido e comprar alguma coisa, é complicado para quem é negro. Quem é negro sabe de todas essas histórias. Sim, né? O racismo. Não, eu não conto muito isso, mas assim, eu acho que é meio isso. Em algum momento... Eu sempre fui gentil com as pessoas quando elas eram o contrário. E aí eu passava aquela barreira. Eu fui chegando. Acho que foi isso. Então eu nunca enxergava muito essa. Mas eu também não enxergava muito ser possível também. Tem isso, assim, de vez em quando você fala assim, isso vai ser difícil, vai ser muito complicado. Minha mãe mesmo me falava isso. Não acho que era porque ela não acreditava em mim. Acho que porque também ela ficava pensando assim... Pra te proteger. Por que quero ver meu filho tentando e não, sabe? E eu também vinha de uma área, de um lugar na adolescência que era relativamente perigosa. Porque a periferia é perigoso mesmo. É o cuidado mesmo de família. Perigoso porque também ali a gente tem as dificuldades todas, né? E o que elas podem levar as pessoas a fazer, né? Acho que é muito mais essa questão. Acho que a gente tem uma questão de racismo estrutural e também de distribuição de renda que realmente deixa as pessoas numa situação... Sim, é difícil você sair daquilo. Difícil, né? E difícil até acreditar na potência, né? Porque eu acho que o que você está contando como história é exatamente acreditar na potência. O teu sonho era uma coisa que você perseguiu e fez e lutou e enfrentou dificuldades, mas foi adiante. E acho que essa potência, junto com a tua gentileza e o talento, evidentemente, que rompe as barreiras, né? Fura as bolhas, né? Sim, sim. E torna possível alguma coisa. Eu acho que sempre trabalhar a partir da potência é uma coisa importante, obviamente tentando desmontar o racismo estrutural que a gente tem enraizado no país mesmo, né? Nessa tua história, nessa trajetória, nesse assunto que a gente está falando, que conselhos, o que você diria para alguém na mesma situação que está tentando hoje ser um estilista ou trabalhar na moda ou fazer qualquer outra coisa? Eu continuo pensando na gentileza, sempre acho. Alguns momentos exigem pé na porta mesmo, mas assim, eu acho que na maioria das vezes você consegue ganhar o outro com a gentileza. É muito difícil o outro entender a sua vida ou entender o outro sem ter
possibilidade de pensar como é a vida daquela pessoa, sabe? Sem a vivência não tem jeito. Sim. A gente tem que aprender tudo. Eu, por exemplo, não tive tempo de aprender muita coisa. Isso que é de falar, de fazer palestra, essas coisas, são coisas que eu evito, porque eu não gosto de falar e eu fico meio perdido. Isso é uma coisa que eu deveria ter me empenhado mais. Mas as outras coisas todas, eu sei muito, assim, sabe? A área de moda te exige muito. Isso é muito mágico. Isso transforma o trabalho de estilista. E para as outras pessoas que não entendem da oportunidade, é mágico na vida de várias pessoas. A gente tem... Eu falo porque eu conheço muita gente que eu tento ajudar e que eu não posso muito mesmo, assim, mas eu tento, que só precisava da oportunidade, sabe? A gente tem muita gente talentosa por aí, escondido, sabe? E que pode ir para outros caminhos se elas não tiverem chance. Eu fui uma dessas pessoas, inclusive. Mas eu tive, não sei. Uma vez me disseram que eu tinha vários orixás me protegendo, que por isso que nada aconteceu. Mas eu tive alguns momentos em que apareceram chances, assim, sabe? De ganhar um dinheiro rápido, muito dinheiro, um bom dinheiro. E eu pensei muito e voltei atrás, sabe? Assim. Mas tem muita gente que não tem força para isso, porque você vai vendo a vida dura. Como que vai desfazer esse mal entendido ou esse nó, sabe? Que a vida te coloca. Então eu acho que a gente, como empresários, a gente como pessoas que já alcançaram uma estabilidade profissional, é sempre legal você olhar para a pessoa que está do seu lado e dar um pouco de chance. Quem sabe aquele ali pode ser o, sabe, próximo engenheiro, próximo arquiteto, próximo designer, sei lá. Com certeza, com certeza. Mas de quando você começou, né, com todas as suas dificuldades e tudo que você colocou aqui, você acha que mudou? Hoje, um garoto de 16 anos na mesma situação que você estava lá atrás, hoje, ele tem vários outros canais que não se tinha naquela época. Você acha que isso está ajudando? Ajuda. Hoje que já mudou muito. Hoje a gente tem a internet que atrapalha, mas dá uma força, sabe? Traz conhecimento para muita gente que antes não conseguia ter. Tanto que eu acho que, por exemplo, eu fui no São Paulo Fashion Week uma vez, há muitos anos atrás, sonhando com o São Paulo Fashion Week. E era muito diferente o clima. Não vou dizer que era melhor ou que era pior, mas era diferente. Era diferente as pessoas. Eu só vou no meu desfile, porque eu tô sempre nos últimos dias e eu tô sempre muito trabalhando e acabo não assistindo desfiles dos amigos. Mas aí você olha e fala, é muita gente muito mais misturado, é muita gente muito mais bonita circulando naquele ambiente que eu acho que há algum tempo atrás não seria tão fácil, sabe? E hoje eu acho que é mais... As coisas estão mais abertas, sabe? Assim, tem mais chances de você chegar perto do seu objetivo. Eu acho que em termos de público, até se a gente pensar, a gente tinha uma média de 10 mil pessoas por dia no São Paulo Fashion Week, eram 7 dias, enfim, a gente tinha quase umas 100 mil pessoas que passavam pelo evento, né? Era uma coisa gigantesca. Inteira. Então tinha um público bem diverso, porque você tinha estudante, você tinha todo o pessoal que trabalhava no evento, né? E mais o pessoal que trabalha nas marcas, então era um público bem, bem diverso. E aí os convidados. Como tinham, na época, os patrocinadores, eles tinham os lounges, né, fechados, então eles convidavam, eles tinham 200, 300 convites para o seu lounge, não para o desfile, mas para o lounge. Então, era um público bem misturado, bem misto. Óbvio que na sala de desfile, quem tinha acesso à sala de desfile talvez menos, mas até as salas de desfiles eram maiores e tudo mais. Mas eu acho que talvez o que a gente veja mais hoje é uma diversidade maior, que eu acho que isso é bem interessante de ver essa mudança no geral. Embora a moda sempre tenha sido sempre seja um lugar onde essa diversidade, ela, apesar da gente ter toda essa questão do outro lado, que é formação de imagem, é um pouco muito referenciada com a Europa, né? E mais Europa até do que os Estados Unidos, eu acho que a gente é um espaço, até pelas profissões que foram sendo criadas com o São Paulo Fashion Week e tudo mais, a gente vê um espaço mais diverso, né? De diversidade. E isso é muito bom.
Realmente um clima interessante. E acho que também, na época, a gente falava isso. O São Paulo Fashion Week começou em 96. Então, a gente falava em 2006, quando eu tinha 10 anos, a gente falava, bom, já vai ter uma geração... Outra geração que nasceu já tendo uma semana de moda no país. Então, vai ser natural, vai ser normal, inclusive a aspiração. Tanto é que a gente sai de 3 escolas de moda para 150 cursos de moda no país. Então, é uma área que atrai muito e ela, em si, ela é uma área diversa, né, onde você pode trabalhar em várias áreas, não só no estilo. Então, eu acho que cresce muito também o interesse e a naturalidade com que as pessoas encaram um espaço como São Paulo Fashion Week. Isso que você falou, um tempo atrás era como entrar num espaço muito... Era um santuário. Para quem ama moda, né? É um santuário. Eu recebo cada convite, cada mensagem querendo assistir o desfile ou querendo ir, que é impressionante. Assim. Impressionante. Agora, como é que foi estrear no São Paulo Fashion Week? Porque você falou que foi lá atrás como convidado e, de repente, você faz parte do line-up do São Paulo Fashion Week. Como é que foi isso? Então, quando me ligaram e me falaram dessa história, eu não lembro, assim, quanto tempo antes, mas eu tinha um prazo bom, assim, sabe? Pra fazer a coleção e tal. A coleção já estava bem resolvida mesmo também. Mas quando me falaram, eu falei, a gente faz. Você já tinha desfilado em outra... Eu comecei a desfilar no Minas Trend Preview. Na época era Minas Trend Preview. E era muito bom, né? Porque era um desfile também menorzinho, era 15 looks. Mas era muito legal, assim. Porque é um evento da sua cidade, você conhece as pessoas, você conhece, né? As pessoas vão lá pra te ver, você leva a sua mãe e tal. E é onde a gente ficou realmente conhecida. A marca ficou conhecida nacionalmente também. Foi onde a gente conseguiu o maior número de clientes, foi através do Minas Trend Preview. E a imagem de apartamento começou a rodar o país, né? Mas aí o São Paulo Fashion Week foi mais ou menos assim, aí eu falei com o Léo, eu acho que a gente vai desfilar no São Paulo Fashion Week. Que legal, não sei o que. E aí, como é que você tá? Eu falei, normal. Aí no outro dia eu falei, gente, será que dá mesmo pra gente? Porque é isso, né? É uma coisa que é a maior semana que a gente tem. E é um sonho para qualquer estilista chegar ali, cruzar a passarela de São Paulo Fashion Week. Mas eu tento não me perder nisso, assim. O primeiro momento foi de medo, assim. Foi de medo mesmo. De querer fazer bem feito, querer fazer com gosto, fazer com alma. Não tenho a menor pretensão de ser o maior criador ou um grande criador, ou trazer a grande ideia. Não tenho. Eu quero criar imagens lindas, de mulheres lindas, e que isso seja possível para N mulheres. E hoje para N homens também, porque eu tenho recebido cada dia mais alguns garotos para vestir. E aí, hoje eu tento não me deslumbrar muito, assim, sabe? Eu vou lá, faço meu trabalho, quero fazer bem feito, e depois eu vou para casa dormir feliz, sabendo que as pessoas gostaram. Mas é sempre... A gente sempre fica meio tenso mesmo, porque é muita gente te olhando, né? Olhando pro seu trabalho. E esse primeiro desfile, sua mãe foi? Não, eu não fui. Não, porque o último, eu acho que foi antes do São Paulo Fashion Week. Eu levei ela para ver o meu no Minas Trend Preview. E aí eu fui uma vez só. E aí as pessoas juntaram em volta dela, né? Seu filho, não sei o que, isso aqui. E aí ela começou a desabar, a chorar. E aí eu fiquei falando, minha mãe não aguenta São Paulo Fashion Week. Ficou emocionada. Aí eu termino o desfile, a gente leva a fita pra ela ver e tal, mas eu acho que ela não dá conta. Ela nunca foi nenhuma? Nunca foi. Mas, Cláudio, tá convidada. Como chama sua mãe? Dona Wanda. Dona Wanda, a senhora que deu origem a isso mas tudo. Ela é tão pequenininha, assim, toda... pequenininha, sabe? Então, assim, e as pessoas encantam com ela, né? Pelo tamanho dela. E aí todo mundo quer abraçar, beijar e tal. E ela, eu acho que não dá conta, não. Pode chorar, vamos. Ela não tem problema, não vai despencar nada. Mas no Minas, assim, ela chorava, igual uma criança. Claro, sim. Aí ela leva pra mim chorar. Vai falar, não posso nem tirar foto com ninguém. E quando surge o Grupo Noda? Essa associação com a Patrícia Bonaldi? Foi juntamente com São Paulo, né? Acho que foi a chance da gente unir as forças e conseguir fazer com que as nossas marcas tivessem mais possibilidades mesmo, assim. Tivesse uma troca de conhecimento, de experiência. Vocês já se conheciam? Você e a Patrícia? Desde showrooms. A gente já fez showrooms juntos, assim, sabe? Uhum. E aí ela ia no meu showroom, fazia pedido pra ela. Ela tem roupa minha antigas. E a gente namorava desde essa época. Tem muito tempo isso. Bom tempo. Eu lembro uma vez que eu fui a Uberlândia, acho que fui ver a família.
E aí eu falei, vou lá na loja da Patrícia. Aí ela tava lá, e eu chamei ela e tal, e a gente conversando, um dia vamos fazer uma coisa junto? Vamos. Isso foi muito tempo atrás. E realmente a gente tá hoje fazendo coisas juntos. O que impacta para a marca estar num grupo assim? Vocês têm alguma otimização de custos, alguma coisa que vocês fazem? Sim, porque a gente pode dividir melhor a coisa da matéria-prima, a compra fica melhor, a negociação de preço fica muito melhor. O impacto de custos de um showroom é muito menor porque é dividido pelas marcas, né? De mão de obra, de atendimento, e aí se troca experiência de cliente para cliente. É outro formato, né? Isso é muito bom. Mas vocês não vendem juntos, cada um faz o seu... Cada um faz o seu showroom, mas dentro de um mesmo prédio. Cada um tem seu espaço. Hoje você tem quantas lojas? Hoje a gente tem 80 clientes no Brasil. A gente fechou a loja de São Paulo e agora a gente está vendendo dentro da loja da Patibô, que aí a gente passou a Patibô para Patibô Concept, e aí tem todas as marcas que fazem parte do grupo. E eu acho que são 6 lojas. 6 lojas. Onde você vende mais no Brasil, por região, assim? Mais eu Sudeste? Acho que é Nordeste, sabia? É mesmo? Sempre foi. Porque normalmente não é a imagem de mulher, né, que a gente entende para sua roupa, pois não é no Nordeste. Mas eu acho que existe uma mulher no Nordeste que quer uma alfaiataria e talvez ela não encontre isso, porque talvez as pessoas fiquem pensando nessa imagem da mulher com menos roupa, sabe? Não sei, mas eu tenho uma clientela bem forte no Nordeste. Bom isso, né? É inesperado, assim. Não, sim. Eu achei que você ia falar Sudeste, mas não... Em São Paulo a gente super vende. É a cara de São Paulo a roupa. E esse momento da moda no Brasil, no mundo, como é que você está vendo? Então, eu acho que acho que as coisas vão mudar muito rápido, né? E estão mudando muito rápido. O fast fashion meio que deu uma detonada na cabeça de todo mundo, de ter a moda muito rápido e muito descartável. Acho que coloca muito em xeque muitas marcas, né? Muita gente. Mas eu acho que quem faz uma moda, quem faz um produto bem feito, um produto com carinho, um produto bem acabado, acho que consegue transpassar isso, sabe? Esse formato, ele não tem como dar certo por muito tempo. O que eu acho é que a gente tem que rever as pessoas que trabalham com a gente, como que a gente produz isso, como é que a gente continua produzindo essa roupa com qualidade. Talvez em menor escala, né? Menos quantidade. Eu arrisco dizer que hoje, e eu tenho muito esse cliente nos procurando para roupa especial, sabe? Que quer que eu vá à loja, converse com ela e faça algo especial para ela. Ela não quer ir mais na Arara. Um ateliê, uma volta... Eu tenho isso cada dia mais. E você atende esse tipo de cliente? Faço. E isso é mais festa ou é no dia a dia mesmo? Não, você acredita que é o dia a dia também? É mesmo? É um cliente que quer um terno, um cliente que quer uma boa calça, um cliente que quer um macacão, mas ele não quer o macacão da Arara, é um macacão especial para ele, sabe? Eu acho que é esse atendimento especial mesmo, que venha lembrar a gente nas costureiras antigamente. Acho que é isso. E é interessante que você está preparado para os dois formatos, né? Porque você tem esse conhecimento, então você também pode trabalhar nessa ponta, né? Sim. Eu gosto, eu realmente gosto. E você deu uma entrevista para o nosso Medium e você falou umas palavras super bonitas assim em relação à moda como uma força transformadora. O que você diria agora, nesse momento, para as pessoas em relação a quem está fazendo moda, né? Quem está realmente interessado em seguir esse caminho? Ela transformou sua vida. Transformou, sim. Eu acho que quem trabalha com moda trabalha com imagem. Tudo que eu tenho guardado para mim é de imagens, assim, é impressionante. Termino de ler um livro e eu quero voltar ao início dele porque algumas coisas eu vou deletando, sabe? Porque é muita informação mesmo e eu gosto da imagem. Eu acho que imagem é uma coisa muito forte, fixa muito na cabeça das pessoas e faz com que as pessoas comecem a entender o mundo em torno mesmo. Porque a gente lida com isso e essa imagem pode transformar a possibilidade do outro também sonhar com isso, sabe? Sonhar com esse universo e saber que isso é possível. Como eu falei, eu não gosto de ficar dando entrevista, não sei falar, não gosto de falar, mas eu ainda faço porque eu acho que tem uma menina lá não sei aonde, no interior, sonhando com
em ser modelo. E ela olha pra mim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ela pode olhar e dizer, eu pareço com ele, eu posso tentar, eu posso, sabe? Um garoto que sonha em ser estilista, que sonha em ser modelista, e ele olhar pra mim e perceber que comigo é uma imagem que, sei lá, deu certo e que ele pode seguir isso. Então, eu acho que a gente pode transformar muita coisa com a moda. Eu também acho, Luiz. Eu acho que você devia rever essa questão de falar, de palestra. Você fala super bem, você está falando de uma coisa que é a tua vida, a tua trajetória. Não tem o que não saber, o que temer. É tranquilo. Pode preparar sua apresentação, na próxima você vai falar sozinho nos eventos, vou te chamar, você vai fazer palestra sozinho. Pensa. Luiz, sonho, sabia? Cláudio, você vai. Não, mas de verdade, eu fico muito tenso com isso, assim. Acho que eu gosto muito da história do chão da fábrica. Aquilo é que me encanta. E as pessoas me verem dentro do ateliê. Então, por exemplo, quando eu encontro pessoas em lugares e tal, e eu falo, vai lá na fábrica tomar um café. Porque eu sei que a impressão que a pessoa vai ter de mim na fábrica vai ser muito melhor, assim. Porque eu vou estar muito mais... Eu sou muito mais feliz e muito mais tranquilo na minha fábrica, fazendo as minhas coisas, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto mesmo, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre digo, ou que de vez em quando eu me lembro disso, que se eu pudesse, se a moda não fosse esse furacão que eu seria que nem Margiela. Todo mundo ia bater no Google e ia escrever Luiz Cláudio, ia aparecer uma foto só, sabe assim? Não mais do que isso. Porque eu acho que é o trabalho da gente que fala pela gente, eu acho isso, mas hoje eu tenho uma consciência do quanto é importante o meu rosto aparecer para outras pessoas, é isso. Por isso eu faço. Que bom, gente. Olha só, a gente tem esse privilégio, então, do Luiz abrir essa exceção, não ser o Margiela, embora eu entenda essa vontade. E foi ótimo te ouvir hoje. Obrigada por essa entrevista, obrigada por você estar aqui com a gente, conversando nesse podcast São Paulo Fashion Week. É super importante, realmente, essa presença sua, ela abre caminhos e oportunidades para as pessoas que estão nos ouvindo e que te veem na passarela, e a imagem que você cria com isso também é super importante. E nesse momento a gente tem que reforçar essa potência. Sim. Que eu acho que é o transformador. Então, obrigada por você estar aqui presencialmente, vai voltar para Belo Horizonte, nossa terra, comer pão de queijo, adoro. Delícia. Eu falo sempre pão de queijo, mas tem milhões de outras comidas maravilhosas lá. E, obviamente, a gente quer que você esteja mais vezes com a gente, então se prepara para falar mais vezes. E, bom, para encerrar, aproveitando que você está aqui, que tal se você contar um pouquinho do que vem por aí na São Paulo Fashion Week N48, em outubro? Você já está a mil trabalhando. Já, a gente está há 2 meses tentando decifrar qual é essa história. Você sabe que eu já tenho algumas coisas que eu tô abraçando que eu acho que são lindas, mas ainda não consegui fechar todas as ideias, porque cada dia que você acorda tem uma notícia, cada dia que eu sou muito da emoção, muito do que tá acontecendo, mas eu acho que vai ser bem lindo. Vai ser bem lindo mesmo. Nossa, eu tenho certeza. Ele não abriu nada, ele realmente deu uma de Margiela aqui, fez segredo total, e a gente vai ficar sabendo em outubro, então, porque eu tenho certeza que lindo vai ser mesmo. Luiz, obrigada. A gente espera que tenham mais estilistas negros na passarela, não só modelos. Também espero. Então, essa é uma... Mais fotógrafos, mais diretores, Sim, mais tudo. E a gente vai estar nessa junto, né? Sempre trabalhando por isso. Obrigada a vocês que nos ouvem também. Vale aproveitar e navegar pela plataforma de podcast no São Paulo Fashion Week para ver episódios que já fizemos aqui e que, na verdade, são sempre atemporais, porque a gente está falando de pessoas, o trabalho das pessoas, trajetórias, então é sempre interessante e importante para quem está trabalhando nessa área, está estudando nessa área, e também para quem é curioso e quer saber mais sobre os bastidores da moda. Lembrem de nos acompanhar nas redes sociais, @SPFW no Instagram, Twitter e Facebook, e @SPFW Oficial no YouTube e no Medium. Um beijo e até o próximo podcast.